A Maria Aparecida é a coordenadora, junto com a doutora Ana Montenegro. Então, ixi, não mudou o próximo slide aqui, vou precisar da ajuda. Ixi, o que aconteceu? Vai para o compartilhamento. Deixa aqui. Antes, senão. Vai. Estou sugerido que a comunicação aumentativa e alternativa à comunicação, né? Então, coube a mim, agradeço imensamente a honra, né, das coordenadoras, doutora Maria Aparecida e Ana Montenegro, de caber a honra da abertura desse curso, né, e o tema que me foi sugerido, que é a comunicação aumentativa e alternativa como conteúdo de linguagem, os conceitos de CAA e desvendando mitos sobre a CAA e evidências científicas, tá? Então, eu vou me apresentar conforme ela pediu. Eu não costumo me apresentar, né? A gente sempre não gosta de falar de si mesmo, mas eu acho que nesse caso é bastante importante contextualizar algumas coisas. Então, sou formada pela USP em 78, sou membro da equipe de trabalho de comunicação alternativa. Dentro desse grupo, eu sou vice-coordenadora da equipe de trabalho parceiros de comunicação, que a doutora Rosana Migroni coordena, e sou membro da Isaac Brasil desde suas origens. Atuo com a CSA desde os anos 80, na verdade, desde os primórdios, né, da CSA no Brasil, e tenho mestrado, doutorado e pós-doutorado em linguística, então, realmente, a temática da CA como linguagem é algo que me move há vários anos, né, de dedicação e estudo. E sou docente da Unicamp, onde eu ministro algumas disciplinas também com a CA. Bom, isso posto, conforme aos pontos que me foi sugerido, eu vou tentar abordar dentro desses temas. Primeiro, como nós, como fonoaudiólogos, a gente não poderia deixar de pensar a CA como um direito, a comunicação como um direito humano. Para que se destina isso? Então, de que sujeito que a gente fala? E esse sujeito apresenta uma vulnerabilidade comunicativa, então, do que se trata? E aí vou abordar, então, alguns conceitos de comunicação aumentativa importante para essa intervenção com a CAA, desvendar vários mitos e crenças na CSA, esse é um outro ponto de discussão bastante importante, e vocês vão ver que eu fiz uma coisa inversa, talvez para as pessoas que estejam tendo contato pela primeira vez, esperaria eu falar o que é a CSA e quem se beneficia primeiro, mas vocês vão ver que ao longo do tempo, desde o primeiro slide, como a própria imagem mostra aqui à direita, uma jovem com paralisia cerebral, tetraespástica, né, que na verdade está usando um sistema de alta tecnologia de rastreador ocular, que ela era uma demonstradora, né, de quando a Silviane começou com esse trabalho num dos congressos que a gente teve, tá? As evidências científicas, elas vão ter alguns momentos que eu vou fazer um destaque à parte, mas eu pus ela aqui embaixo porque ela vai permear o tempo inteiro, né? Então, para a gente poder mostrar que todo esse trabalho de comunicação alternativa tem uma longa história no Brasil, por isso que eu falei um pouquinho do meu histórico, e tem muitas pesquisas que mostram, justificam e validam todo esse trabalho, tá? Bom, comunicação, direito humano, então, de que sujeito se fala? Eu trago para vocês uma entrevista recém-dada, né, para a Civian. A Civian, para quem ainda não conhece, vale a pena conhecer, é uma empresa que tem trabalhado muito com as questões de tecnologia assistiva, inclusive um de seus membros será um dos professores aqui também, o Rafael, e essa entrevista foi dada pelo dado, como a gente carinhosa chama, Eduardo Montanz de Sá, que foi o primeiro usuário de comunicação suplementar alternativa no Brasil. A gente fez parte desse processo, porque esse trabalho foi realizado na Associação Educacional Quero Quero, de Reabilitação Motora e Educação Especial, Quero Quero, como a gente chamava. Ele tinha já 7 anos quando foi trazido isso para o Brasil, e quando a gente começou esse trabalho, ele já estava alfabetizado, como ele mesmo conta nessa entrevista. Vale muito a pena vocês acessarem, o endereço está aí embaixo da tela, né? Se vocês fizerem Civian, entrevista com o Eduardo Montanz de Sá, aparece, né?
E ele, mesmo como uma pessoa, mesmo não é uma boa colocação, ele é uma pessoa, né, com paralisia cerebral, tetraplégico, e fez faculdade, cursou jornalismo na USP de 2000 a 2004, é escritor e poeta e publicou 5 livros, né, um deles de poemas, né? Então, hoje, ele tem 54 anos, né, e o dado, como tá, esse texto reportei da entrevista, uma das observações que os entrevistadores colocam muito, de uma forma muito interessante, é o quanto ele canta quem o conhece pessoalmente por sua inteligência e principalmente por essa sabedoria que ele traz de vida, né? Ele tem realmente uma sensibilidade muito grande para escolher as palavras e como ele vai se expressar. E é um cuidado que ele tem ao conversar com as pessoas, tá? Então, eu diria que são dessas pessoas que a comunicação suplementar alternativa começou no Brasil, né, inicialmente, como em vários países do mundo, com crianças e jovens com paralisia cerebral, porque, pela própria definição de paralisia cerebral, você tem a questão cognitiva preservada, né, é a questão motora que impede a fala. Então, nós vamos ver aqui já já uma outra colocação do dado. Então, como está lá, colocado na matéria, isso também então está reportado de lá, né? Ele foi o primeiro usuário, né? Então, em relação a ser pioneiro nisso, porque uma das perguntas feitas para ele fala o seguinte: eu acho fundamental um ser como eu ter sua comunicação facilitada. Cada indivíduo precisa mostrar sua própria vontade. Então, gente, o que a gente vê, né? O quanto que é importante. Hoje ele tem uma prancha que é exatamente essa foto, né? Que o pessoal da Civian fez, que para nós parece um monte de símbolos complexos, né, gente? O que será que é isso, tá? Então, esse eram os símbolos Bliss, símbolos chamado Bliss porque foi Charles Bliss que o criou. Ele pretendia, na verdade, criar uma linguagem universal, e a partir desse ele mandou para 3.000 estudiosos no mundo todo, e a equipe do Canadá acabou usando como uma forma de comunicação. E foi o primeiro sistema que a gente também utilizou no Brasil na Quero Quero. Em branco, para quem está se aproximando pela primeira vez, né, são as categorias relativas aos pronomes pessoais, as pessoas, tal, né, nas pessoas, desculpa, as perguntas, pronomes interrogativos, as pessoas está no amarelo, em verde os verbos, em rosinha, né, que já está meio clarinha aqui, o laranja, os substantivos, o azul, os adjetivos. E aqui em branco o alfabeto dele, tá? Então, por meio dessa prancha é como ele se comunica hoje. Num dos congressos de comunicação alternativa que ele foi palestrante, eu perguntei para ele se ele já estava usando o computador. Ele me respondeu: eu sei usar, mas eu prefiro manter a forma que ele usou a vida inteira. E, na verdade, gente, essa não foi a forma que ele usou a vida inteira. Com a família dele, as pessoas da família perguntavam assim para ele: é A, é B, é C? E ele, com o corpo, sinalizava qual letra que era, a partir da letra as pessoas adivinhavam. A família manteve essa forma de comunicação, mesmo após o BIS, mesmo após ele ser alfabetizado, mas por meio desse sistema ele escreveu os 5 livros, tá? Ele traz a tradição de ser poeta da família, né, do avô, e essa, gente, então, de que sujeito a gente fala, tá? Esses são, então, os primeiros usuários da comunicação suplementar alternativa. Essas fotos estão publicadas, né, num capítulo escrito em 97, por mim, para Eliana, também será palestrante no período da tarde, né? E aqui era a prancha original, né, que ele usava. Então, aqui a gente vê melhor as cores. E a gente, quando começou, a gente desenhava esses símbolos. Não tinham aplicativos, não tinha tablets, não tinha celulares no nível de recursos que a gente tem hoje. A gente desenhava manualmente, tinha uma regrinha com formato de triângulo, quadrado, círculo, todas as formas básicas para a gente desenhar. No começo, nós, terapeutas, desenhávamos para cada paciente. O aumento de usuários, a gente começou a introduzir a família, para a família poder ajudar a gente desenhando, e com o tempo é que né, foi se podendo ter esses símbolos prontos, traduzidos pela Lúcia Haile, que era a arte educadora lá da Quero Quero, né? E aqui do lado, então, outro usuário, perdão, eu estou com uma, esqueci de uma tosse,
a prancha dele tem algumas palavras e tinha muitos símbolos de países que era do trabalho dele. E o próprio trabalho de comunicação alternativa acabou ajudando o processo de letramento. E quando a gente publicou esse livro, gente, a gente teve cuidado de não aparecer o rosto, mas ele, só, né, o time dele, ele catou o livro embaixo de baixo, foi no prédio dele levar, né, andar por andar para mostrar que era ele, né? Então veja a importância das pessoas para as pessoas. Então são dessas pessoas que a gente fala, pessoas diversas. E aí eu vou começar a entrar nos conceitos e CA. Por que que para nós trabalhar com a CSA é um conteúdo de linguagem? Então tem uma cena terapêutica aqui que certamente, né, todos nós passamos cenas semelhantes, uma criança não oralizada, que é estagiária, uma cena da Unicamp, né? Fala assim para ele, como a gente pode imaginar, né? Pelo gesto da menina. E agora? Muita dor de cabeça, você não vai me examinar? E está lá o brinquedinho, as imagens estão desfocadas propositadamente, né? Para a gente garantir sigilo da identidade. E vou pedir que as pessoas não façam print sempre que tiver imagem das pessoas, mesmo autorizadas, para a gente poder realmente preservar. A gente tem autorização para usar, né, mas elas não podem ser reproduzidas. Então, peço também que as pessoas respeitem isso, tá? E ele, então, como é que ele responde? Vai lá e examina, né? Então, gente, o que que isso mostra para nós, né? Particularmente para nós, fonoaudiólogos? Eu posso dizer que tem linguagem nessa cena, que tem interação nessa cena. Então, quer dizer, mesmo na ausência da fala, então, mesmo nas situações de não oralização, a linguagem está presente, né? E são para pessoas, assim, criança, jovem e adultos, que surge a comunicação suplementar alternativa. Então, né, desde os anos 80 e final de 70, que aparece no Canadá, como uma forma de propiciar, né, a oportunidade de comunicação para essas pessoas como um direito à comunicação, tá? Tenho certeza que todas nós aqui tivemos ou temos um paciente assim, que aí como é que a gente conversa com quem me fala, né? Bom, aí eu tenho crianças e tenho adultos. E isso gera neles um dos primeiros conceitos que eu vou trazer aqui para vocês, uma situação de comunicação vulnerável ou de vulnerabilidade comunicativa. Essa era uma professora de uma universidade pública daqui do estado de São Paulo, interior de São Paulo, que era doutora de psicologia social e ela teve esclerose lateral amiotrófica, e na contracapa, a parceira que cuidava dela, junto com ela, tem alguns trechos que vão falando o que eu reportei aqui para vocês. Para a própria Lucila, ela fala assim: meu intelecto e meus artefatos não reconhecem mais o corpo, né, e meus afetos, desculpa, não reconhecem mais o corpo que antes os concretizavam na relação entre o pensar e fazer. Quer dizer, imagina uma doutora, uma professora universitária, autora de livros também, né, de repente não poder falar mais, né, e ao longo do tempo ir perdendo toda a movimentação. Então ela escreveu esse livro que vocês estão vendo usando o movimento das mãos, tá? De um dos dedos em particular. Então ela fala que é como se ela tivesse uma separação, né, do espírito e da matéria, né? Mas ela sempre acreditou que o ser humano tinha múltiplas possibilidades para se inventar, e isso que faz a crença dela sentir que ela apenas quebrou as asas e precisaria alçar novos voos. Aqui ela fala das mandalas, porque foi uma das coisas que ela faz, uma das atividades que ela fez nessa época, né? E a gente tem a fala da sua parceira dizendo que ela preservou todas as sensações de lucidez para poder sentir o peso e a crueldade do aprisionamento do corpo. A ação da doença foi devastadora. Tirou-lhe a fala, imobilizou suas pernas e braços, comprometeu músculos responsáveis pela mastigação, deglutição e respiração. Então, veja, gente, quantos adultos, né, também, e jovens, a gente não se vê na situação e não pediu de ela escrever esse livro. Ela conviveu vários anos com a doença e acabou falecendo, por isso que eu coloco em memória. É possível achar, inclusive, alguns vídeos dela na internet, tá? E como ela própria, Lucila, conclui, talvez para que com lucidez eu possa acompanhar como a minha vida foi e está sendo roubada. Bom, então, gente, eu trago aqui para vocês essa ideia de que, então, a CSA é
tem ela como conteúdo de linguagem, porque como a gente viu nessa fala dela, como a gente viu naquela fala do Dado, que um ser como ele precisa, né, de algo para poder falar, as imagens mostradas dele e do outro jovem retratam, então, a situação de pessoas que vivem nessas condições adversas, que vai comprometer ou impossibilitar o uso da fala. E, consequentemente, gente, o que vai acontecer? O impacto natural de você não poder falar, tanto linguístico quanto social, né? E isso acaba inviabilizando uma plena participação e qualidade de vida dessas pessoas. Eu e a professora Helenir, que hoje está lá no FES, uma grande estudiosa da área de linguagem, parceira de anos em alguns trabalhos da gente, escrevemos então esse capítulo que aborda justamente essas questões, né? Como é que as questões enunciativas expressivas da linguagem são bases linguísticas pertinentes na intervenção com a CSA. Então, o que a gente diz também? Que os recursos como a CSA, podem favorecer a comunicação, o resgate da idade e pertencimento dessas pessoas como sujeitos políticos e sociais. Então, fica evidente, gente, o quanto a CA ou a CSA, já eu vou esclarecer esses dois termos, como conteúdo de linguagem. Quer dizer, que caminho essas pessoas que eu falei até agora para vocês percorreram, né? Que caminho essas pessoas percorreram? Vamos lá, então. Então, gente, primeiro só resgatando um pouquinho, a gente sabe, né, na linguagem, e a gente tem várias abordagens teóricas, todas são importantes, todas têm o seu valor e todas vão interferir na forma como a gente trabalha, tá? Eu vou só contextualizar de que forma, né, eu concebo a linguagem, que é como uma atividade constitutiva. O que quer dizer isso, né? Que ela constitui a própria linguagem, o próprio sujeito, né, e a própria interação. Então, o professor Frank, que foi um professor que deu muita origem a várias linhas de estudos lá na Unicamp nessa área da linguagem, na compreensão da linguagem como atividade constitutiva, ele fala assim: não há nada imanente na linguagem, salvo sua força criadora e constitutiva. Quando a gente vê a entrevista com o modo dado, quando a gente vê as forças das palavras, né, da Lucila, a gente entende isso, né? O quanto que a linguagem tem uma força criadora e constitutiva dela própria, do próprio sujeito. Então, não há uma linguagem nesse sentido universal, né? É um processo individualizado, singular. Então, só o que há de universal é o processo, a estrutura dessa atividade. E nesse sentido, a gente entende, então, que também a linguagem não é um dado ou um resultado, mas é um trabalho. Quer dizer, cada uma dessas pessoas, cada um dos nossos pacientes que vocês atendem, né, em sua prática clínica de docência, vive experiências diferentes, vocês constituem trabalhos, fazem um trabalho de construção diferenciado e vivo para cada uma dessas pessoas. Então, a gente realmente acredita na linguagem dessa forma, como uma retificação do vivido, né? A linguagem em funcionamento. E aí, então, associar como conteúdo de linguagem permite que essas pessoas possam percorrer os caminhos da linguagem, né? E, então, reforçando a ideia que eu estou trazendo aqui, né, da CSA como conteúdo de linguagem. Aqui tem uma prancha de comunicação, talvez para algumas pessoas que possam ainda estar se aproximando agora, né? Então, tem lá cabelo, olhos, boca, um sistema bem simbólico que representa, né, cada uma dessas partes do corpo. Vocês vão ter outras aulas, né? A próxima aula, inclusive da Carla, onde é que pode ser encontrado esses símbolos, vão ter as aulas que a Paula vai dar de sistemas de avaliação. Então, aqui eu estou dando mais um apanhado geral, digamos assim. Tá? Então, se algumas coisas ainda não ficaram claras para quem estiver se aproximando, fica tranquilo que ao longo do tempo você vai começar a ficar mais claro. E para quem já tem um conhecimento, acho que isso permite sistematizar todo esse conhecimento e aprofundar várias questões que a gente vai estar trazendo aqui para vocês, tá? Se vocês estiverem fazendo algum comentário no chat, gente, nesse momento eu não estou ouvindo, porque eu estou na apresentação, mas depois, no final, nós vamos ter 10, 15 minutos para as perguntas, aí eu vou ter acesso ao chat, tá? Então, só para saber, porque as pessoas podem fazer comentários, podem fazer perguntas que a gente pode responder depois, não tem problema nenhum, tá? Eu só não vou ver agora, tá bom? Mas se tiver alguma coisa que
já possa ir sendo respondida na própria apresentação, a Paula, que está mediando, pode me avisar, tá? Bom, então, gente, a associar como conteúdo de linguagem, seguindo aqui, o que ela proporciona à pessoa, tá? Então, vocês vão ter a oportunidade de ver a entrevista do Dado, entre nesse link no site que super vale a pena, né? E aqui é o final da entrevista, tá? Então, além de lá no início os entrevistadores da Civian destacarem o encantamento deles de poder conversar com o Dado, e aqui na foto está a Eliana, né, a fonoaudióloga que vai falar com vocês mais tarde, que ela foi ajudar o Dado a pedido dele próprio, porque realmente também tem o outro lado da história, né, gente? Ele é um homem hoje, né, com paralisia cerebral, ele movimenta as mãos para poder indicar qual símbolo é. Então, para quem tem o primeiro contato, e geralmente é o terceiro dedo, que é o que vale o símbolo que ele está apontando. É difícil mesmo, né? E você tem que montar a frase que ele elabora na sua cabeça ou a palavra quando ele usa o alfabeto. Então, para quando a gente está começando esse trabalho, há um certo grau de dificuldade mesmo. Ele sabe disso, então ele também pediu ajuda, mas ele tem tanta coisa a dizer, né? Que a entrevista, como vocês podem ver depois, quanta coisa ainda foi dita. E ele termina, né, a pedido, então, dos entrevistadores, com a mensagem final dele. No mundo há muitas diferenças, basta você respeitar cada um para viver uma sociedade digna. Então, gente, cada vez mais nós todos fonoaudiólogos aqui e trabalhamos com pessoas, né, com deficiências diversas, idades diferentes, né, todos os ciclos de vida, temos essa responsabilidade, né, de estar contribuindo para a inserção social, educacional, linguística, profissional dessas pessoas com o nome nós trabalhamos sanitário. E quando elas não podem falar, né, entra então a CSA como recurso e como conteúdo de linguagem. Tudo bem até aqui, gente? Está dando para acompanhar? Bom, então, gente, voltando, mantendo, eu vou usar esses casos sempre para ilustrar alguns conceitos, tá? Então, eu falei do Dado e agora volto à Lucila, né, autora do livro que eu falei para vocês. Tem uma passa, todo o livro dela é muito lindo de ler também, então, gente, eu sou super apaixonada, né, pelos casos, pelas histórias de cada caso, são essas histórias que me motivaram a ficar nessa área, né, de comunicação experimental alternativa, ou CA, como está, né, sendo proposto hoje. E ela, um dos trechos do livro, ela relata que uma cena ficou cravada na memória dela. Foi quando, numa situação de internação na UTI, ela foi para o quarto e o enfermeiro que a levou, ele falou assim: "Ah, essa é a professora Lucila", né? E aí ela fala assim: "Nunca uma frase me fez tão bem. Deitada, não pude ver quem generosa, espontaneamente, havia reposto esse papel fundamental na minha identidade." Então, ele deu voz, gente, a ela, deu identidade a ela. Quem era ela? Não era uma mera pessoa sendo empurrada numa maca, mas era a professora Lucila, né? E ela, eu tive a oportunidade de trabalhar com ela no início, na época que estava chegando os primeiros vocalizadores aqui no Brasil. Eu comentei com a parceira dela que tinha um vocalizador, eu cheguei lá, né, eu ia 2 vezes por semana, na segunda vez que eu fui lá já estava lá o vocalizador. Tinha tanta ansiedade, né, das pessoas de propiciar uma forma de se comunicar, mas ela não gostou, né? Eu sugeri que o vocalizador poderia ser gravado com a voz, por exemplo, da parceira dela, e na verdade ficou uma coisa que ela não gostou. Ela achava que era uma voz muito robótica, né, que não era muito mecanizada, né? Então que era uma coisa que não fazia sentido para ela. E ela optou então para usar esse quadro alfanumérico. No começo, dada a evolução do quadro motor dela, eu também tentei uma prancha com palavras para agilizar um pouquinho a comunicação. Ela também sentiu que assim ela perdia a autonomia dela. E no final, eu já não atendia, porque daí eu vim para um campo, né? Mas ela optou por esse quadro alfanumérico, que aí tem as vogais, alfabetos, né? Então, que mostra o quanto, e algumas palavras assim aqui embaixo, ó, você, que, quando, para, que eram talvez as que ela usava mais, né? E por meio desse quadro alfanumérico é que ela, então, escreve o livro que eu mostrei para vocês, tá?
Então, a fala dela é muito bonita, né? Ela optou por algo mais relacional, uma vez que por esse sistema que ela adotou, ela escreve com a ajuda de alguém, ela tem interação, porque é muito solitário, né? Você ficar lá numa cadeira de rodas, isolado, né? Sem poder gritar, falar, ô, tô aqui, né? Então, realmente foi a forma que ela encontrou. Alguém tinha que estar lá com ela. E ela, no começo da doença, o vice-reitor da universidade já, a gente ia todos os dias na casa dela ler os jornais para ela. Os colegas, né, professores de trabalho, também iam lá, continuaram discutindo projetos com ela por muito tempo, mantendo ela, então, ativa e participativa, né, da vida docente. Bom, aí tem aquele menininho que eu mostrei lá para vocês, então lembra lá era a cena 1, a cena do médico. A gente começou um trabalho de comunicação alternativa com ele, como eu venho de uma universidade pública, gente, isso é de vários anos atrás, a gente também imprimia os símbolos coloridos, na verdade na minha casa, porque a universidade não tem, né, impressora colorida, depois que a gente conseguiu uma impressora, daí não conseguia os toners para substituir, né? Então, é um trabalho realmente, né, muito diferente do que a gente tem hoje com os sistemas aí de alta tecnologia, que o Rafael vai falar para você, os sistemas que algumas pessoas aqui já até têm cursos, né, como pode. Então, assim, era um trabalho realmente muito relacional, usando as palavras da Lucila, de muito empenho e dedicação do profissional, da família, né, e da própria criança. Esse vídeo, eu não estou mostrando o vídeo agora, porque como essa aula vai ficar pública, gravada para vocês, né, eu só recortei a foto. Foi muito bonito que a gente sugeriu para o menino enviar uma carta para o professor explicando para ele ganhou um vocalizador, né, explicando o que era aquilo. E daí, então, a cena assim, a gente chamou, você usa essa pasta aqui? Para quem você vai enviar essa carta? E ele fez uma carta e aí ele apontava, gente, várias vezes o lápis. Aqui em cima o primeiro símbolo é professora, tá? E aqui uma prancha de comunicação, então está dizendo que ele usa uma prancha de comunicação. E ele ficou tão feliz de poder dizer isso para a professora, que ele batia o lápis várias vezes, reafirmando o que ele queria dizer. Então, a ênfase, a fala do que a gente quer dizer é dada para a forma, mas é dada também, né, gente? Então, não tem como a gente não pensar na CSA ou na CA como um conteúdo de linguagem, tudo que ela proporciona, né? Os trabalhos com figuras, né, são muito importantes e eles vão fazendo parte desse trabalho de linguagem. Então, na época do jogo Brasil-Colômbia, tá aí o Neymar quando ele se machucou, né? E ele montou, então, isso com a estagiária que eu atendia. Eu trouxe essa foto porque logo depois, gente, que teve o famoso jogo do Brasil de 7-1, ele veio, né, ele fez um jogo de atividade com o pai, o tio que mora em outro país, e a cada 2 anos vem visitá-lo, né? E o tio, como só acompanha de tempos em tempos, ele ficou impressionado o quanto ele podia agora conversar com o menino, jogar o jogo de futebol, falar do 7-1, né, do Brasil. Então, é muito interessante. Eu não tinha a imagem do jogo do 7-1 deles lá comentando, eu tinha essa que é anterior, foi todo um processo, né? Foi feito um trabalho temático com a criança, tá? Então, só para vocês acompanharem. Vão guardando, né, gente? Eu falei cena 1, cena 2, já já eu vou trazer uma cena 3, tá? Eu estou usando a própria linguagem, né, para a gente se comunicar aqui, e usando esse recurso, então, da comunicação, da memória, então, da linguagem como uma atividade linguístico-cognitiva, tá? E que mostra todo esse nosso importante trabalho de linguagem, né? E que agora a gente agrega o recurso, então, da comunicação imitativa alternativa. Bom, então, continuando os conceitos, agora eu vou falar então para vocês, porque uma vez apresentado o que é a comunicação suplementar alternativa, quem são as pessoas que usam, o que ela pode proporcionar para essas pessoas, eu vou contar um pouquinho da história, né? Então, o termo vem do inglês, Augmentative and Alternative Communication, e eu tive a oportunidade no meu mestrado, que segundo a Leila Luiz memória, né, que também uma grande estudiosa do Rio de Janeiro escreveu, foi uma das primeiras dissertações em comunicação alternativa, né?
Lá eu discuti, então, fiz um estudo, como eu falei lá no início, gente, por isso que eu contei um pouquinho da minha história, fiz mestrado, doutorado e pós-doutorado em linguística, eu tinha que estudar os termos, né? O termo augmentativo, ele, na verdade, ele quer dizer suplementar, né? A neologia, eu diria assim, que as pessoas fazem traduzindo para o aumentativo, em termos do significado da palavra, ela não é correta, mas a língua permite, né, que a gente tem essa liberdade de criação. Alternativa, alternativa fala. E tem já vários estudiosos da comunicação suplementar alternativa, existe um portal, né, do Comitê de Comunicação Suplementar Alternativa, Aumentativa Alternativa, que tem inclusive esses textos, né, do Lloyd, um grande estudioso, que vai falar que em todas as línguas a alternativa não era um problema de tradução, o aumentativo sim, tá? Depois de muitos anos, então, desde a sua introdução no Brasil, no final dos anos 80, a Isaac Brasil, já vários, né, vários dos congressos de comunicação alternativa, a gente fez vários fóruns para discutir a terminologia. Como eu abordo nesse texto escrito em 2009, a gente usou muito comunicação alternativa, comunicação aumentativa e ampliada, né? As pessoas foram usando vários termos e aí foi feito fóruns para discutir, e esse ano, desde o ano passado, na verdade, a Isaac Brasil fez um estudo e recomenda, então, agora o uso de comunicação aumentativa e alternativa para ficar uma analogia também próxima ao ACE em inglês com a C em português, tá? Como coube a mim falar, né, dos conceitos, gente, eu preciso trazer um outro conceito muito importante para vocês, que está discutido também nesse texto, que é o non-speech communication, não-verbal, que também estão nos textos internacionais, que as pessoas costumam dizer que essas pessoas que eu falei para vocês até agora, elas são não-verbais. E a gente tem uma fonoaudióloga da área, Roseli Vasconcelos, que fez um mestrado muito bonito, em que ela discute que essas pessoas, na verdade, elas são não oralizadas, não verbais. Verbo, gente, quer dizer palavra. Palavra é linguagem. Linguagem, como a gente viu até agora, todos eles têm, né? Eles não têm, é a oralidade. Eles não falam, né? Então, na verdade, a gente pode dizer, como a Roseli tentou cunhar nesse mestrado dela, que são falantes da língua, né? Todos eles, né, o dado ou o próprio menino atendeu a solicitação da estagiária, foi lá, examinou, se expressou linguisticamente, se expressou verbalmente, né? Embora de uma forma não oral. Então, a gente pode dizer que todos eles são falantes da língua. É comum, a grande maioria de nós usa não verbal, e eu tenho sugerido há muito tempo que a gente fale não oralizado, não verbal, tá? Porque todos são falantes da língua. Então, esse é um conceito também muito importante para a gente pensar na nossa prática com a CAA. Se a gente entende a CAA como conteúdo de linguagem, se a gente entende que linguagem, né, é verbo, é palavra, então todos eles são falantes da língua, então, na verdade, eles são não oralizados ou têm uma oralidade restrita, tá? Então, não vamos ter tempo de aprofundar essa discussão aqui, mas está aí, né, a indicação do texto para que vocês possam fazer a busca. No portal tem todos esses textos também, tá? Então, tem um portal de comunicação alternativa na Sociedade Fono que é possível acessar essas informações, né? Bom, a questão, então, né, como eu falei anteriormente, indica que essas pessoas têm uma vulnerabilidade comunicativa, quer dizer, os comprometimentos de linguagem colocam essas pessoas em situação de vulnerabilidade individual e coletiva. A gente já tem evidência científica desde sempre, gente, os estudiosos do mundo inteiro. Então, tem aqui uma publicação, né, de 2001 do Ralph, eu não sei pronunciar o sobrenome dele aqui, né, que ele mostra, então, a comunicação alternativa como uma prática baseada em evidências, tá? E a gente tem uma publicação atual que a gente continua com essa discussão, essas questões permanecem, né, da Janice Light e do David McNaughton, que são também, né, estudiosos da área super importantes, estão presentes em todos os congressos internacionais. A gente já tentou trazer a Janice Light para o Brasil, não conseguimos, trouxemos outros grandes estudiosos nos nossos congressos
da Isaac Brasil, mas nesse texto, digamos, um pouco mais recente, né, que aquele é 2001, esse aqui é 2019, os autores falam, né, então eles colocam, eles estão abordando aí as novas e emergentes, né, tecnologias de comunicação alternativa que dão suporte a crianças com necessidades complexas de comunicação e seus parceiros de comunicação. Eu vou depois me dedicar um pouquinho também a essa terminologia, porque embora todos nós nos dediquemos a trabalhar com a família e tudo mais, a gente sempre falou orientação familiar, né? E hoje não, acho que de alguns anos para cá, talvez uns 5 anos mesmo, desde 2009, 2018, embora eu vou mostrar que esse termo também já está antigo na literatura, se destaca a importância dos parceiros de comunicação, mas também haverá, né, uma aula especificamente sobre isso. Mas o que diz esse texto, então? 97 milhões de pessoas têm significativos comprometimentos que impedem o desenvolvimento dessa fala, digamos, funcional, né? O termo fala funcional também é um pouco questionado, alguns usam, outros não, né? E essa população inclui, então, pessoas com paralisia cerebral, síndrome de Down, outros atrasos cognitivos, UTEA e outras condições do neurodesenvolvimento. E aí os autores colocam que, sem ter a possibilidade da fala, essas pessoas estão severamente restritas no seu cuidado e na sua futura participação, que é outro termo que eu vou falar rapidamente aqui, né, que em todo o nosso trabalho da ciência e saúde, a questão da participação e funcionalidade tem sido muito importante discutida, né, a participação na educação, emprego e aí os autores falam, a CSA oferece significativa promessa de melhora da comunicação, né? É uma tradução livre minha, só para destacar alguns pontos desse texto. Alguns textos, gente, como esse, e eu vou depois falar no final onde é que vocês podem achar esses textos, são clássicos, né? Valem a leitura, é muito importante a leitura. Eu sei que tem um grupo de docentes aqui, vão ser responsáveis por ser multiplicadores, por formar outras pessoas. Alguns textos são clássicos, são fundamentais de ler, né? Esse é um deles, tá? Então, ele vai falar do estado da arte nesse sentido e das direções futuras, tá? Bom, aí continuando os conceitos, a gente começou a usar também esse termo comunicação vulnerável. A gente teve um grupo, né, de pós-orientandos em parceria com a Luciana Paiva Farias, que foi nossa grande parceira, inclusive professora visitante por um período na Unicamp. A gente produziu esse texto que fala da comunicação vulnerável em casos de alta complexidade. Aqui eu trouxe ele em função da terminologia, tá? Esse texto também a gente esse livro, né, um e-book produzido pelo pessoal da Universidade Federal de Fortaleza, a Cristina Praça Brasil, que é do Comitê de Saúde Coletiva, Departamento de Saúde Coletiva da SBFA, ele é também disponível online, tá? O que a gente aborda nesse texto, que eu vou trazer só um recorte, só para a gente falar de vários termos aqui, que é muito usado nos textos de comunicação alternativa. Então, primeiro, essa questão das pessoas vulneráveis, e esse cuidado implica a gente pensar questões de subjetividade, que a gente também tem o famoso jargão, né, na fonoaudiologia, cada caso é um caso, então, o nosso trabalho é singular, é individualizado, e a gente tem que tomar decisões clínicas, né? E como é que a gente toma decisões clínicas? Vão ter várias aulas depois, né, que vão falar da avaliação e da intervenção, que vocês vão ter oportunidade de ajudar vocês nessa tomada. Como é que a gente escolhe o sistema? Como é que a gente vê o que é melhor para a pessoa, como a própria Lucila escolheu o caminho dela, o Dado escolheu o caminho dele, o menino escolheu carregar o livro lá para mostrar para todo mundo, num trabalho, então, do cuidado centrado na pessoa, e não no sistema, no método, na tecnologia, né? E, obviamente, por isso que eu falei dos parceiros de comunicação, compartilhado com sua família e outros parceiros de comunicação, para possibilitar o contato de um com o outro. Voltamos lá atrás, no primeiro slide, da comunicação como um direito humano. Tá? Bom, seguindo nesse tema de vulnerabilidade comunicativa, eu queria dizer da onde ela vem, né? Na verdade, as origens do termo vulnerabilidade vêm da saúde coletiva, tá? Então, eu estou dizendo para vocês aqui que os comprometimentos de linguagem colocam as pessoas em situação de vulnerabilidade individual e social, né? Porque compromete a vida
social, participação social. Esse termo vulnerabilidade aparece na literatura no ano de 1990 e ele traz consigo a conotação de que envolve aspectos individuais, coletivos e contextuais, né? Então, a saúde vem caminhando, né, gente, para esse conceito, por exemplo, da CIF, de funcionalidade também, o quanto que é importante a gente entender isso nas nossas relações de práticas de saúde, esse caráter intersubjetivo, tá? Tem várias definições de vulnerabilidade, aqui falando de vulnerabilidade e saúde, mas esses estudos trazem em si a ideia central dos riscos que as pessoas sofrem, né, expostas aos eventos de saúde, os comprometimentos decorrentes, seja físico, psicológico, social, associados à probabilidade adoecente e morte por um agravo de saúde. Porque se a pessoa não pode falar, está lá internada, não pode dizer como é que ela está sentindo, né? Então, a gente tem na Isaac Internacional, que vocês podem acessar, também vários vídeos, e feito pelas próprias pessoas. E aí, a Isaac Brasil também começou a fazer isso. Então, a gente tem vários depoimentos e vídeos de pessoas. E num dos vídeos que a Isaac Internacional mostra, tem a história de uma mulher internada que ficou 21 dias sem acesso à comunicação alternativa. Então, apareciam os pensamentos, né? Então, assim, o que ela queria dizer e não podia dizer por equipe. Só quando 21 dias depois ela muda de hospital e aparece uma equipe que aí propõe para ela o uso, né, de sistemas de comunicação alternativa, ela pode dizer das dores, do sofrimento, da tomada de decisão que a gente falou lá atrás, tá? Então, quanto que é importante, gente, da gente falar disso tudo e trabalhar com isso tudo e entender esse conceito, tá? E aí, como é que é esse conceito de vulnerabilidade comunicativa na comunicação alternativa? Então, a gente convidou, como eu falei para vocês, né? Então, tem vários pessoas internacionais importantes aí. A gente não conseguiu trazer o próprio John Castelo, mas trouxe a Rachel Santiago, da equipe dele, num dos nossos congressos de comunicação alternativa em 2015, e eles escreveram um capítulo exatamente sobre isso, né? Que é, então, a vulnerabilidade comunicativa. A gente tem a Luciana Farias, que eu falei um pouquinho atrás, como uma das pessoas, primeiras pessoas também a usar esse termo, né? Então, ela discute a comunicação vulnerável do paciente na UTI. Nesse mesmo livro, Comunicação Alternativa para Territórios, que está disponível no site da Isaac Brasil. Tá? Então, são todos os materiais acessíveis, né? Para quem tiver vontade de aprofundar o seu conhecimento ou para quem está envolvido com a formação docente. Tá? E a Viviane Fazzaquel fez o primeiro mestrado usando, então, também esse termo, a vulnerabilidade comunicativa, tá? Então, já acabou o doutorado também, mantendo esse termo, mas eu queria dizer, porque, assim, depois dessas publicações, né, depois que a Lu começou a usar, a Luciana Farias, a Vivi começou a usar no mestrado dela, isso está ficando um termo jamais usado. Mas o que é? Do que se trata isso, né? E aí, um dos textos originais que fala sobre a comunicação vulnerável, justamente do John Costello, com esses outros autores, numa publicação de 2010, mas eles têm publicações anteriores também, tá? E eles definem a comunicação vulnerável como a diminuição da capacidade do paciente do ponto de vista de comunicação das habilidades expressivas ou receptivas, né? Quer dizer, isso torna a pessoa vulnerável e aí, como o próprio título do trabalho fala, isso promove, então, o cuidado, né? Incrementando o cuidado por meio da comunicação alternativa. Esse já é um texto de muito mais difícil acesso, ele é um texto pago, então foi meio difícil. Esse é um texto que talvez quem tem contatos, pessoas de universidade fora, ou que a universidade talvez tenha assinatura dessas revistas, a gente pode tentar conseguir o texto. Tá? Mas na internet você tem o resumo dos textos. Tá? Bom, e outra autora também famosa na área internacional, Sarah Blackstone, publica, né, no livro, que é esse livro, esse se encontra só um trecho, tem 2 capítulos dele online, e justamente um deles tem esse quadro, tem essa figura,
eles destacam que essa é uma figura, né, que só pode ser reproduzida com a permissão da Sara, tá? Então, a gente sempre ter esse cuidado, né, gente, de não usar material sem a devida referência, sem realmente dar crédito a quem criou. E aí, como eu falei, os comprometimentos de linguagem colocam as pessoas em situação de vulnerabilidade, né? Então, é um termo que se refere a grupos de alto risco, não apenas inerente ao indivíduo, mas todas as barreiras que vivenciam. A gente vem vendo que ao longo do tempo, ao longo dos textos, vem vindo termos que depois a CIF vai proporcionar para a gente, que no nosso trabalho a gente inclua as barreiras, os facilitadores para o nosso trabalho, mas aqui eu quis trazer só a questão da vulnerabilidade comunicativa, que para essa autora são quem tem, né, as dificuldades de comunicação, quem tem dificuldades de letramento, as questões também ambientais, cultural, religiosas, sexuais, as diferenças, né, envolvidas nisso. No caso dos Estados Unidos, tem muito trabalho bilíngue, então, para quem tem também uma proficiência limitada, né, em inglês, e outras situações contextuais, fatores contextuais, aí já dos termos da CIF, tá? Isso posto, né, então eu falei quem são essas pessoas, por que a CSA é importante para essas pessoas, e todos os textos abordam, e a gente sempre trabalhou na fonoaudiologia com a família, mas hoje se fala muito nos parceiros de comunicação, né? Então, tem um texto internacional bastante importante, que fala, né, do Kent Wanash e do David McNaughton, dos parceiros de comunicação, né, na comunicação alternativa, passar práticas presentes e futuras, né, direções, isso de 2005, tá, gente? É um texto muito importante, muito interessante, em que se destaca esse papel e fala o que as pessoas, como parceiras de comunicação, que têm dificuldade de fazer, faz. O que a gente faz? A gente tem de fazer perguntas de sim ou não, a gente tende a responder pelas pessoas, então a gente pouco dá, de fato, oportunidade para as pessoas se comunicarem, tá? E o quanto que o sucesso dessas interações depende justamente desses parceiros de comunicação serem mais eficazes, tá? Então, é uma terminologia que, como tal, como parceiros de comunicação, eu diria que ainda é pouco explorado, embora a família e os outros sempre tenham sido, né, foco das nossas intervenções, mas eu diria que é uma relação muito mais vertical, né? De regras, faz isso, faz aquilo, não pode fazer isso, faz aquilo. E comunicação não é isso, né, gente? Quanto que é difícil a gente dar uma aula como essa e não poder ver vocês, não poder saber, né, o que vocês estão pensando, o que vocês estão dizendo, para ver uma troca entre nós, né? Então, a comunicação pressupõe o outro, pressupõe o parceiro, né? E os parceiros são todos, né? A família, os amigos, os vizinhos, né? Então, quanto que isso é importante. Então, a gente discute um pouco isso num capítulo publicado, então, né, por organização das nossas coordenadoras do departamento, a Grace, a Ana Montenegro, com a colaboração da Débora, que coordenou o Comitê de Comunicação Alternativa na gestão anterior da Nina, né? Então, a gente aborda com mais detalhamento isso. E há muitos outros capítulos interessantes. Esse livro também e-book, é um e-book disponível online, tem vários outros, somos 10 equipes de trabalho nesse grupo da comunicação meditativa alternativa, então tem vários capítulos de vários dos nossos palestrantes dos cursos nesses 3 dias, tá? De várias temáticas, que são as próprias temáticas que cada um vai abordar aqui com vocês, tá? Bom, eu vou me dedicar um pouquinho mais aos parceiros, porque é o grupo que eu faço parte, né? E é uma questão que eu venho estudando há algum tempo. Então, por exemplo, num dos mestrados que eu orientei, a gente justamente tentou ver essa questão, né, de facilitadores e barreiras do ponto de vista das próprias famílias, né? Que barreiras eles enfrentam, os próprios usuários da família, para poder exercer autonomia, ou que facilitadores, quando a gente pode proporcionar para incentivar e que as pessoas passem a usar esse ato, os usuários também, que isso é uma das grandes dificuldades, eu vou falar já já, quando eu entrar na questão dos mitos, tá? Que é as pessoas, tanto os profissionais quanto, né, os familiares, entenderem o que é SSA, como usar, tá?
Então, assim, em alguns momentos vocês estão vendo, eu mantenho a forma CSA, que é como está no texto original, porque o uso da CA é recente, é deste ano, recomendado pela Isaac Brasil, tá? E o quanto que esse trabalho, gente, esse aqui também é um texto muito bonitinho, esse eu acho que mais quem tem nas universidades a assinatura da revista vai ter acesso ao texto, né? Eu tentei achar esse texto de novo, não consegui, né? Esse era uma foto antiga que eu tinha de uma, né, e eu não achei agora o próprio texto, mas achei no online, eu achei o texto porque eu tenho a revista impressa, né? Que é o editorial, que ela vai justamente discutir essa questão das evidências científicas, tá? E aí uma das questões que essa autora traz, que é muito interessante, é o quanto faltam pesquisas que deem voz para os diferentes atores, seja para as famílias, seja para os próprios usuários. Ela ressalta a importância de pesquisas qualitativas nesse sentido, porque ela acha que ainda tem muito poucos estudos que exploram os impactos da CSA ao longo do tempo em diferentes contextos, né? Então, saber o impacto das pesquisas publicadas é necessário para a gente conhecer a repercussão disso na vida das pessoas, tá? Então, embora a gente já tenha CSA no Brasil desde os anos 80 e já tenha muitas pesquisas e muitas publicações, ela colocou isso em termos da literatura internacional, mas eu acho que ainda reflete na nossa literatura brasileira também. Então, tem muito espaço para aprofundar a prática, para aprofundar as pesquisas. O que corrobora, né, como está falando para vocês, da literatura internacional. Então, os dois autores famosos aí presentes nos nossos congressos da Isaac Internacional, né, Dave McNaught e Janice Light, no texto de 2015, então eles falam em comemoração aos 30 anos, né, de pesquisa. Então, esse é um outro texto clássico, tá? Então, algum desses textos, já já vou mostrar o caminho para vocês, eles têm acesso livre, então mesmo quem não está na universidade consegue acessar, esse é um deles, tá? Nos 30 anos de pesquisa, isso até 2015, o que que se tinha, tá? E eles vão falar da importância de você ter mais, além de ter mais intervenções com pessoas mais velhas, isso é um mito que eu vou abordar daqui a pouco, na parte de mitos, também a importância das intervenções com os parceiros de comunicação, então uma carência na literatura disso, tá? E aqui alguns textos onde a gente discute essas questões também, além do próprio texto original desses autores. Aí aqui, gente, tem um poema muito bonito do Latif, né? E o Latif foi um dos nossos convidados num dos últimos congressos de brasileiros de comunicação narrativa, né? Ele fez questão, ele é membro, né, da Isaac Internacional, é uma pessoa cadeirante, não oralizada, e que já tinha visitado o Brasil, fez questão de vir de novo para o Brasil, né, para participar do nosso congresso. É uma pessoa muito especial também, então, que como dado por meio, né, ele tem um tablet, tem um dispositivo já mais, né, de alta tecnologia, ele se comunica dessa forma e coordena, inclusive, os grupos lá da Isaac Internacional. Bom, aqui, só para trazer um exemplo, né, vocês vão ter uma aula de avaliação, uma aula, mas na área de paralisia cerebral, baseado nesses conceitos um pouco da CIT que eu falei para vocês, existe um sistema de classificação da função de comunicação, né? Eu queria só mostrar aqui que, assim, quais são as perguntas? Ó, o indivíduo alterna de modo consistente seu papel de emissor-receptor com parceiros conhecidos? Se sim, aí vem outra pergunta, né? Ele se comunica efetivamente ou ele não é capaz, né? E aí, conforme a resposta, então a gente pode classificar, né, essas pessoas em 5 níveis de comunicação, tá? A gente não tem usado muito isso no Brasil, isso foi apresentado nos congressos internacionais de PC, promovido pela nossa casa aqui em Campinas, mas tem o texto, né, da Isaac, da revista Cefac, com essa tradução, com esse material, que também eu acho que vale a pena a gente estar atento, embora seja para paralisia cerebral, a gente pode pensar isso para a CA, tá? Bom,
eu não posso deixar de falar da participação social, né? E queria mostrar que é um tema já discutido há bastante tempo, né? Um dos textos clássicos também é de 2007, né? Então, se discute o acesso à comunicação alternativa, presente, passado e futuro, desde 2007, tá, gente? A gente também discutiu isso, né, em algumas pesquisas que a gente também, né, publicou num dos livros organizado pela Rosana, que é uma colega nossa de Sergipe, que trabalha com comunicação alternativa, né? Então, esse livro aí está disponível esse à venda, tá? Então, gente, já em 2007, esses autores ressaltam a necessidade de eliminar barreiras que limitam a participação social e destacam o papel dos parceiros de comunicação. Então, veja quanto trabalho a gente tem. E por que eu quero mostrar tudo isso? Para mostrar que o trabalho com a comunicação alternativa não é meramente o introduzir símbolos, né? Não é um trabalho mecânico, mas é um trabalho de linguagem, é um trabalho de intervenção linguística e social, de inserção social, é um trabalho abrangente envolvendo os parceiros de comunicação, tá? Então, como eu falei agora há pouco, o quanto é importante se conhecer esses outros atores sociais e dar voz, então, quanto que é importante maior desenvolvimento de práticas e pesquisas, então, realmente, assim, é com muita felicidade que todos nós, professores, a gente estava comentando isso um pouco aqui na entrada do curso, né? Está muito feliz com esse momento, com o número grande de inscritos que nós temos, né, de participantes, e a gente encheu também todas as 50 vagas para os docentes, então é um momento muito importante para a história, né, da comunicação experimental alternativa no Brasil. Perdoem o meu uso de comunicação experimental alternativa, eu uso isso desde muito tempo, então vou ainda me acostumar com o uso de CAA recomendado pela ESAC. E esses autores trazem? Então, ó, esse também, gente, é um outro texto clássico, tá? Que vai falar justamente, né, dos desafios e das oportunidades, né, que a comunicação alternativa propicia, da importância das pesquisas, tá? Então, eles vão que isso favorece a participação e engajamento, tá? Então, a importância desse nosso trabalho com a CAA ser voltada para a participação e a uma variedade de contextos, né? Variedade de contexto educacional, familiar, né? Os cuidados de saúde e vida em comunidade. Então, nosso trabalho é bastante amplo, fundamental, né? E importante, tá? E aí eu só trouxe um slide para ilustrar, a gente tem no EAD, né, um curso especificamente sobre a CIF, alguns acredito até dos docentes e outras pessoas fizeram, mas só para a gente justificar por que funcionalidade e participação são conceitos muito importantes, tá? O que a CIF traz, né? Classificação Internacional de Funcionalidade, como o próprio nome diz, em capacidade e saúde, tá? Ela traz primeiro uma mudança de paradigma, né? No modelo biomédico tradicional, a gente focaliza a doença, né? As pessoas, acho que principalmente, né, os familiares envolvidos, eles destacam muito o modelo social, que tenta justamente se contrapor ao modelo biomédico, né, valorizando todos esses conceitos ambientais, fatores pessoais que a gente trouxe até agora. E a CIF, na verdade, ela propõe uma articulação desses dois modelos, tá? Propondo, então, um modelo biopsicossocial, porque esse modelo é que vai permitir você integrar a funcionalidade e a incapacidade humana, tá? E assim a CIF vai fornecer uma visão coerente de diferentes dimensões de saúde sob uma perspectiva, então, biológica. Ninguém está retirando, né, a questão biomédica, é super importante, mas está incluindo os fatores individuais e sociais, tá? E uma das vantagens da CIF, como discutem alguns autores, ela pode ser utilizada como uma linguagem neutra e não discriminatória nesse sentido, porque eu estou abrangendo, né, vários aspectos, tá? E isso tem muito a ver, né, com toda a discussão hoje, na atualidade contemporânea das pessoas com deficiência, da questão da terminologia, da inclusão, quanto que a gente está vendo isso nas Olimpíadas, né? Os nossos grandes atletas aí medalhados são pessoas que tiveram origens de projetos sociais, tá? Eu, como trabalho em universidade pública, a gente atendo muita gente, mas de todos os níveis sociais, tá?
as pessoas que antes estavam em consultórios particulares também estão procurando serviços públicos, que sempre atendeu, né, a grande maioria da população, tá? Eu sou uma defensora do SUS, né, o Sistema Único de Saúde, para também poder permitir esse acesso universal da fonoaudiologia, né? Então, essas autoras aí, elas discutem que não só, então, os serviços de reabilitação que vários de nós aqui faz parte, se beneficiarão da introdução da CIF como sistema de saúde, tá? E eu diria que, particularmente para nós fonoaudiólogos que trabalhamos com pessoas, né, com comprometimentos diversos, né, então, quanto que é importante a gente ter essa visão, tá? Talvez aqui tenha, né, pessoas da UFMG lá, por exemplo, ou da USP Bauru, está sendo incorporada, a gente está tentando também, está no camp, o uso, né, da CIF nas próprias disciplinas e tal, né? Vale a pena a gente aprofundar e conhecer essas coisas, e também na nossa prática clínica, tá? Então, tem vários textos mostrando também, eu estou em consultório, não precisa, né? Porque isso, a gente vai, todos nós, trabalhar com esse engajamento e participação social com todos, tá? Bom, vou finalmente, então, entrar aqui nos mitos e crenças da CAA, né, gente? E por que que a gente vai falar de mitos e crenças, tá, gente? Tem os mitos na literatura internacional e é uma realidade similar. Estou há 40 anos trabalhando e tem coisas que se perpetuam ainda, tá? Se perpetuam por quê? Porque as pessoas têm, primeiro, um desconhecimento do que é a própria CAA, têm dúvidas, né? As pessoas querem que fale. A gente quer que a nossa criança que tem dificuldades por várias razões, né, como eu falei agora, discineia, né, uma paralisia cerebral, mas assim, a gente quer que fale, falar é o meu modo mais natural e humano, né, gente? Ou um adulto que teve um AVC, ou teve ela, quer dizer, o que a gente quer em primeiro lugar? Que fale. Então, por isso que há uma resistência normal e natural, esperada, né, por parte dos profissionais e dos próprios familiares, tá? Esse artigo, ele visa identificar, então, 5 mitos com o objetivo, fazendo uma análise cuidadosa, baseada em evidências, baseada em pesquisa na prática, justamente no sentido de empoderar as famílias para incorporar a CA na atividade dos dias a dias. Eu não vou falar desses 5 que eles abordaram, eu vou passar para frente, que eu vou mostrar um outro texto que também aborda, só que esse é um texto mais recente, então eu só trouxe ele para mostrar o quanto que isso ainda, né, faz parte, como o próprio título diz, quanto que é importante a gente desmistificar para poder empoderar as famílias e poder ter um uso mais eficaz, tá? Nesse outro texto, que o próprio texto anterior que eu mostrei para vocês já é antigo, gente, 2005, essas autoras que hoje são editoras dessa revista em si, que eu recomendo para quem quer trabalhar na área, quer estudar, aprofundar o conhecimento na área, a EC tem inúmeras publicações, embora esse artigo, por exemplo, especial foi publicado em outra revista que se chama Infants and Young Children, né? Ele fala, o que que elas falam em primeiro lugar, né? O que que é um mito? Um mito é uma crença amplamente difundida, mas que é falsa, né, gente? Isso é crença, crença é crença, crença é senso comum. Mas são suposições que ocorrem porque não tem suporte clínico, como que eu acabei de falar. Será que se eu introduzir a CCA, realmente a pessoa não vai falar, né? E, ao longo do tempo, vocês já mostrei em texto 2016 e trago um dos originais 2005, os mitos permanecem. E daí, por que eu escolhi esses aqui e não lá? Vou mostrar aqui para vocês, tá? Que os mitos não só permanecem, como são integrados na prática clínica. A cada ano, eu estou desde 2005 na Unicamp, gente, eu recomeço essa discussão com os meus alunos, né? Porque eu dou aula para o terceiro e tem estágio para o quarto, porque esses mitos permeiam o nosso dia a dia, né? Então, primeiro, um dos mitos comuns, segundo esses autores, é que esse é a última opção, né, na intervenção em linguagem, porque as pessoas acreditam que ela interrompe, né, ou ela dificulta e prejudica o desenvolvimento da fala. Porque também algumas pessoas acham, terceiro mito aqui, que você tem que ter umas certas habilidades para trabalhar com a comunicação
comunicação alternativa, né, gente? Quanto que as crianças de hoje em dia, de 2, 3 anos de idade, inclusive as crianças com algumas dessas condições de saúde que a gente falou, com TEA, com síndrome, cata lá o celular e sabe mexer muito bem no celular, né, gente? Tem criança que sabe desbloquear, sabe achar o joguinho, né, e vai embora, tá? Então, isso não é verdade, não existe essas habilidades, né? E nesse sentido, tinha assim uma crença, isso mudou muito também. Tem um outro texto que eu não trouxe dessa vez aqui, que discute isso, que seria também só para as pessoas, mas isso é uma discussão não só para esse, mas para a deficiência em geral, de que você não podia trabalhar com quem não tivesse a cognição intacta. É um mito também, tá? Ou que as pessoas, então, nessa linha de raciocínio, têm que ter uma certa idade para poder se beneficiar da comunicação alternativa e que também tem uma hierarquia, né? Você trabalha primeiro com objetos, depois você trabalha com representação dos ideias, dos objetos em figuras reais, né? Fotos reais, depois que você trabalha, né, com os símbolos e depois com a escrita, tá? Varia, gente. O dado, ele próprio conta na história dele que 7 anos ele estava alfabetizado e que isso facilitou para ele aprender o BLIS, tá? Que realmente é um sistema representativo gráfico-visual mais complexo, tanto que hoje se utiliza outros meios e outros bancos de símbolos que a Carla vai falar já já para vocês, tá? Bom, seguindo os mitos, vocês vão encontrar na CIPIAN, né, esses textos em português, os mitos mais comuns em relação à comunicação alternativa. Esse texto da CIPIAN é baseado nesse texto da Tobida Navokes, né, que é internacional, que deu origem à CIPIAN. Então, assim, eu, como professora, a gente vou sempre no original. Foi minha primeira lição do mestrado. A gente deve ler os textos originais, porque o original é quem fala sobre isso. Quando o outro fala sobre o que o outro falou, já carrega uma interpretação, né, gente? Então, e tem uma grande vantagem no texto original da Tobida Navokes, que é as referências bibliográficas, tá? Então, aqui vai falar que é um mito, né, dizer que introduzir a comunicação alternativa impede o desenvolvimento da fala natural. E vai mostrar na literatura, ó, textos de novo dos nossos amigos aqui que eu falei para vocês, a Janice White, o Ralph Schmosser, que eu não sei falar, perdão, eu fiz um curso com ele, né, de revisão sistemática da literatura num dos congressos internacionais, é alemão, né, mas eu não sei alemão, não sei pronunciar adequadamente, tá? As pesquisas de 2006 mostram que há um aumento na produção da fala, gente, de 89%, né? E dos casos que eles estudaram, 11% não mudou e 0% diminuiu a produção de fala, tá? Então, não é verdade, isso é um mito, e é um dos mitos, gente, ó, já estava lá nos textos deles, está na minha prática há 40 anos, eu estou aqui e continuo discutindo isso, que é muita gente, e todo novo familiar que a gente vai conversar, e muitos profissionais têm essa crença, tá? E, por causa dessa crença, as pessoas acham que não vai favorecer a comunicação, tá? Ou a própria fala. Aí trago a cena 3. Lembra lá do nosso menininho, da cena médica, né, com material médico lá, era a nossa cena 1. Depois ele escrevendo para a professora, cena 2. Ele mora numa cidade do interior aqui perto, né, de Campinas, e a gente conseguiu pela prefeitura um vocalizador. Não é esse da foto, esse aqui é só para ilustrar, porque esse aqui só é de 4. O dele era de 9. Então eu tinha 9 casinhas aqui e cada uma delas tem 5 níveis. Eu podia mudar as pranchas embaixo, então eu podia ter 5 pranchas, tá? Com o tempo, a gente foi mudando também, ao invés de você só colocar palavras, colocar vou te pegar, não é isso, quero ver TV, quero ir para casa, que é um jeito de você ganhar, né? Então, a gente teve uma criança com síndrome de Down, por exemplo, que adorava dançar. A estagiária dele tinha sido, inclusive, me trocado, então tinha mais de 1,70 m e pouco, sei lá, né? E ele queria dançar com ela, a gente era tão bonitinho. E ela dançava, e aí a gente pôs nesse localizador dele, quero dançar de novo. Porque ele queria muito, gente, era muito bonitinha essa cena, né?
E aí eu trouxe essa cena aqui, por quê? É a fala do pai, tá? É a fala autorizada pelo pai, tinha uma gravação do pai, na época que a gente gravou, ele falou, não, pode usar meu vídeo, pode usar minha imagem. Ele conta o que que ele achou de usar a comunicação primeiro em pranchas, a gente tinha a prancha de papel, gente, porque é a minha realidade de universidade pública, e tinha esse localizador que ele ganhou da prefeitura, né? Aí ele fala assim, a pergunta era, como vocês se comunicavam? No começo, ele entendeu quanto que era importante trazer vocabulário que fizesse sentido para o menino, então ele próprio tirava foto, trazia para a gente. E ele entendeu que isso ajudou a criança, o filho, né, a identificar o que é e a palavra junto. Foi muito bonito quando o pai trouxe essa fala. Ele vinha com muito orgulho contar, foi um dia da tartaruga que eles foram ver, algum lugar que tinha tartaruga, ele fotografou, trouxe, e aí o menino podia contar para todo mundo que tinha visto a tartaruga, né? E aí ele fala que realmente nessa época que ele começou a usar essas pranchas de símbolo, foi muito interessante, ele conseguiu se comunicar melhor, era uma criança com prejuízo linguístico e cognitivo, tá? Ele não falou desde sempre, então uma das hipóteses levantadas é que é uma afasia, mas tem toda a discussão da afasia, que se não teve, nunca falou, não tem linguagem, que é uma afasia, então nunca se teve um diagnóstico também claro desse menino. E o pai coloca uma frase maravilhosa, gente. A prancha instigou ele a falar mais, tá? Porque ele apontava e falava junto, como ele fez naquela cena da professora que eu falei que ele ficava apontando ao cima, ele quer falar, ele quer contar o que está acontecendo, esse é o jeito dele dar ênfase. Então, o pai dizia que instigou ele a falar mais. Mas uma prancha, né, principalmente eu diria talvez essas pranchas na forma que eram trabalhadas, hoje quem já fez o pode se fala nas pranchas robustas, mas terão outros professores que falarão isso para vocês, tá? Então, era realmente, limitava a conversação e dava uma frustração, não tinha todas as palavras que ele queria falar, mas, mesmo assim, esse pai achou muito útil, foi o pulo que ele deu na comunicação, tá? Quanto ao vocalizador, que reforço não era esse, era maior, tá? Ele achou que facilitou um pouquinho, aperta um botãozinho e diz que ele quer. Na verdade, ele usava o vocalizador na escola porque era como um brinquedo, era divertido, né? A escola, como era foi concebido pela escola, a escola queria dar para uma outra criança que tinha paralisia cerebral, mas nem o pai nem o menino deixavam, né? Era dele, ele que se comunicava assim. Na evolução dos tempos e dos nossos próprios recursos tecnológicos, a gente pediu para a escola comprar um tablet para esse menino, e aí a gente descobriu que a prefeitura não tinha pago o vocalizador, portanto, a prefeitura não tinha direito a pedir um tablet para o menino, né? E a família não tinha recursos para comprar, né? Foi uma pena, porque estava evoluindo, mas aí o menino falava já mais algumas palavras, frases simples, ele mesclava gestos, palavras, né? Realmente a linguagem multimodal. Bom, outro mito, né? Então, da idade que eu falei ali, né? E aí a gente vai ver aqui no próprio site da Isaac Internacional, então, para aqueles que estão se aproximando pela primeira vez, esse é o site, desculpa, da Isaac Internacional, International Society for Argumentative Alternative Communication. Tem muita coisa lá, tá? É um material acessível em inglês, né? Mas tem bastante coisa. E uma das abas é exatamente que fala sobre o que é comunicação alternativa, que já já vou falar disso, né? Então aqui eu fiz uma livre versão por minha conta, né? Eles falam aqui nesse pedacinho destacado aqui embaixo, né? Que as pesquisas e experiências clínicas mostram que o uso da CAA com crianças não bloqueia o desenvolvimento da fala, muito pelo contrário, seu uso geralmente facilita seu desenvolvimento em crianças que vão ser capazes de falar. Quem não for capaz, como esse menino que eu acabei de falar, já não vai falar ou vai falar poucas palavras. Quem vai falar, tá? Então, eles destacam aqui que a CAA é usada com sucesso em crianças muito pequenas que estão em risco de reprodução. Na época dos congressos internacionais presenciais, a gente tinha mais de 1.000 pessoas participantes, profissionais de todas as áreas, familiares, que é um dos grandes diferenciais dos congressos da Isaac Internacional do mundo inteiro. Então, esse é um trabalho de mundialmente, tá? Então, tem muitas pesquisas que comprovam, e aqui eles destacam que cada vez mais se usa com crianças menores, tá?
Se a criança usa um celular, gente, por que que não vai usar outros recursos, tá? Esse é um outro texto, ó, 2003, tá, gente, que traz alguns mitos. E aí, além daqueles que eu trouxe para vocês, eu quis destacar esses, né, embora a gente tenha o como o da Cidinha já está lá em português, está fácil, acessível para vocês, eu quis trazer outros materiais que nem sempre estão muito acessíveis, né? Essas autoras trazem umas questões bastante importantes, que assim, então, é um mito, né? De você achar que você precisa ter um atraso verbal, tá vendo? O verbal usado aí, na verdade, é oral, né? Consistente, em vez de maximizar todos os meios dos primeiros anos, tá? Hoje, principalmente quem trabalha com intervenção precoce, gente, né? Sabe disso, quanto que é importante você já começar a trabalhar desde sempre, né? Então, outro mito frequente é achar que quem optou pela CA é porque desistiu de outras formas de comunicação. Gente, a multimodalidade da linguagem é outra questão, né, altamente presente no nosso dia a dia. A gente usa, e o sujeito usa, né? Não só a gente, né? A gente, olha, eu estou aqui, vocês não podem ver porque não tem altura, mas eu estou mexendo as minhas mãos o tempo inteiro, gente. Eu estou tentando olhar, na verdade, para vocês, né? Embora não possa vê-los, não consigo falar sem ver as pessoas, a gente olha para as pessoas, a gente usa gesto, e todos nós aqui temos um celular, né? Então, quantos meios suplementares de comunicação a gente usa? A gente manda emoji para as pessoas, a gente manda áudio para as pessoas, a gente manda figurinhas, tá? Então, assim, todos nós usamos, né, diversas formas suplementares de comunicação. Então, não é desistir de nada, é agregar, tá? É somar, tudo é somar esforços, tá? E por conta disso, né, muitas pessoas também acham que você não vai usar os serviços de CAA, então só manda para o fonoaudiólogo que trabalha com CAA depois que a oralidade não deu certo, depois que não sei o que não deu certo, depois que eu já não sei mais o que fazer, né, em vez de reconhecer que isso é um processo contínuo natural, gente. Nós estamos numa era tecnológica, né? Já está aí a inteligência artificial, né? Então, ou então, como eu acabei de falar, quando você julga que fracassou, e aí você, então, ao invés de você pensar em trabalhar de uma forma mais ampla, tá? Então, como eu falei ali atrás, isso eu estou traduzindo do que está no texto, tá, gente? Então, porque às vezes algumas coisas para mim parece até, como aqui, ó, separar os exercícios tem a ver com restringir lá, tá? Em vez de você reconhecer a importância que a pessoa faça e pertença a vários serviços integrados, né? E como a gente já discutiu um pouco, presumir que as crianças pequenas não podem desenvolver outras habilidades que crianças mais velhas podem, em vez de reconhecer, ou no caso de adultos, né, já vou falar nesse mito já já, né, que eles também não podem, porque se ele tiver alguma oportunidade de fala, não vai falar, é o mesmo raciocínio, tá? Esse é o mito, tá? Esse mito colocado dessa forma está lá no site da CVM em português, desse jeito, aplicar CA logo após o evento lógico é cedo demais. E está aqui no site da Tobi original da Anavox. A Tobi cita um livro, que é esse que eu trouxe aqui a cópia para vocês, esse a gente, né, realmente tem que comprar fora, né? Mas, assim, é um livro clássico. Tem algumas publicações de comunicação alternativa que são clássicos, esse é um clássico, né, mais para adultos, tá? E a Tobi fala, né, traz uma fala, né, de que algumas pessoas acham que tem que esperar, né, para você ver se a pessoa vai recuperar, falar natural a linguagem, mas que isso é um erro, né? Esperar não ajuda, né? Você precisa reavaliar as prioridades daquilo que vai afetar a pessoa para o resto da vida dela. Então, na verdade, quanto mais cedo você começar, mais cedo você proporcionar. Então, aquele trabalho da Vivi que eu mostrei para vocês, ela foi fazer um trabalho beira-leite, né? E a gente teve coisas muito interessantes, tá? De que realmente as pessoas ficam desesperadas, como no vídeo que eu comentei com vocês da Isaac Nacional, que não pode dizer o que elas estão sentindo, o que elas querem, né? Então, por exemplo, uma coisa muito interessante que surgiu na pesquisa da Vivi é que as pessoas, em termos de quais temas elas queriam falar, elas não queriam falar de temas, né, da doença, o que elas estão sentindo, elas querem falar de outros temas.
teve um paciente que queria, a Luciana Farias estava até presente nessa época, falar de time de futebol, e aí as meninas fizeram, né, pelo celular, o hino do Palmeiras, gente, foi a felicidade, né, a pessoa chorou de lágrimas mesmo, tá? Então, quanto que a gente, eu acho que um dos melhores slogans da fonoaudiologia e uma das nossas maiores importâncias no nosso trabalho, quanto que a gente transforma vidas, né? Então, assim, você ter ali o paciente na sua frente, chorando, emocionado, que ele pode ser ouvido, pode ter um desejo atendido, é muito incrível, né, gente? Então, esse trabalho visa proporcionar tudo isso, tá? Então, em relação a isso, que aplicassem logo após o eito neurológico, é cedo demais, eu trouxe aqui para vocês, a gente tem uma publicação com trabalho diafásico, foi o meu pós-doc na Unicamp, né? Então, eu trabalhava com 5 pessoas com afasia no centro de o CA lá de convivência, CA, desculpa, tantas siglas, Centro de Convivência Diafásico da professora Nasa, que estavam lá. Eu peguei justamente os que não tinham oralidade, tá? E aí eu vou mostrar daqui a pouquinho o que aconteceu com essas pessoas. E aí trouxe um texto recente, só para ilustrar. Esse texto tem acesso livre, ao contar Open Access a gente consegue acessar, de uma experiência na África, né? Então, com pessoas para mostrar, porque muitas pessoas acham também que, imagina na afasia, como é que você vai, né, fazer esse trabalho se a pessoa tem tantas dificuldades linguísticas, em alguns casos com prejuízo cognitivo, tá? Então, gente, esses são recortes, então, de novo, né, ele está lá publicado, mas mesmo assim, eu vou pedir para as pessoas não fazerem print, não, né, daqui do slide, né, volta lá no texto, esse texto, ele é acessível online, gratuitamente, dá para vocês lerem e pegar as imagens, tá? E fazer sempre as referências corretas, tá? Então, tinham 5 afases, que eu trouxe 3 exemplos aqui. Essa era uma senhora, gente, não alfabetizada, que seguia uma religião que não permitia ela ver televisão, participar de atividades, então, assim, ela tinha uma temática muito restrita. Depois de um congresso internacional, a gente aprendeu uma atividade com os nossos nacional, desculpa, um convidado internacional lá no camp, a pessoa ensinou para a gente uma atividade, mostrou para a gente, né, uma atividade muito simples para fazer poesia. Então a gente fez, que era você pegar, por exemplo, cores, verde amarelo vermelho e tal, e a gente fez. E aí ela tinha as figuras para ela completar a frase. Na verdade, a gente completou a frase coletivamente. Quando acabou, ela deu o título ao poema, que foi Amigos, Amigos e Coração, tá? O que está aqui na minha mão, gente, também é um tipo um localizador. Na verdade, tem umas coisas que é mais comum fora do que aqui, de você é, pôr áudio nas fotos, né, para você descrever as fotos. Então, você grava lá o nome. Então, eu usei com ela esse sistema por ela não ser letrada. Então, a gente dava as opções também, tá? Mas o título da poesia saiu por ela. Então, desmistificar também essa crença que a pessoa não letrada, não alfabetizada, não pode fazer uma poesia? Pode, né, gente? Então, todo o nosso trabalho depende da gente proporcionar, tá? E esse senhorzinho que aparece aqui, a mão dele, ele teve, nessa época não, mas depois ele teve 5 AVC, gente, porque quando ele saía do grupo lá do CCA, ele ficava das 8 às 10 no grupo com a MAS e depois, né, na hora do almoço, esse tinha um intervalo, depois eles ficavam comigo da meio-dia a 1, que era um trabalho voluntário que eu fazia com alunos, voluntário da graduação e do pós, né? Ele sentava lá para esperar a perua que levaria ele de volta para Piracicaba. Ele sentava e fumava cigarro. Então, não teve jeito, teve 5 AVCs. Mas ele foi falar por meio do e quando eu entrei no trabalho com ele, gente, ele só falava oi com a mão e cantava, assobiava o hino de São Paulo. E aqui ele está contando que o grupo foi bom para trocar ideias, tá? Esse outro senhorzinho, gente, foi lindo, tá? Também, porque quando a gente conseguiu montar essa prancha para ele, aí tá as profissões, ele tinha sido operário, tinha sido rotulador da Brama, vigia, pedreiro, e aí ele falou que ele ia poder contar tudo isso para os netos, que não tinha como dizer como é que ele ia contar tudo isso, tá? Então, Paulo, eu estou atenta aqui ao tempo, tá? Só para vocês saberem, eu vou terminar em 5 minutos, tá?
Então, gente, para a gente ter os 15 minutos de perguntas com vocês, tá bom? Invertir, né, gente? Toda a ordem aqui, a ordem dos fatores não altera os produtos. Geralmente, quando a gente vai fazer uma aula sobre comunicação alternativa, eu começo. O que é comunicação alternativa e quem se beneficia? Invertir. Por que invertir? Porque apresentando a prática, isso é a nossa vida prática, né? Quando a gente conhece uma coisa na prática, fica mais difícil a gente entender a teoria, tá? Então, o que o próprio site, né, da Isaac Internacional traz para nós? A CA, então, tradução livre minha de novo, é um conjunto de ferramentas e estratégias. Por que isso é importante a gente dizer? Porque muita gente acha que CA é só símbolos. Não é só símbolos, é tudo que eu uso. É o gesto que eu uso, né? É o alfabeto que eu uso, a figura, e a estratégia que eu uso para desenvolver isso, tá? A comunicação, como eu falei pouco antes para vocês, tem múltiplas formas. Fala, olhar compartilhado, texto, gesto, lição facial, não, contato, né, que a gente sente falta nessa modalidade online, a língua de sinais, os símbolos, imagem, e, obviamente, a alta tecnologia que vocês vão ter também depois, todos os dispositivos de fala, tá? E todo mundo usa múltiplas formas de comunicação baseadas no contexto e no parceiro de comunicação, tá? A forma é menos importante do que a gente conseguir se comunicar, como volto lá na fala do dado, gente. O que o dado falou? Uma pessoa como ele precisa de um jeito para falar. Então, todos eles, a criança, o menino ficava feliz lá, apontando a canetinha, tal, a tartaruga, que ele pôde contar que foi ver a tartaruga, então, gente, quanto que a gente, né, transforma as vidas, como eu falei o slogan da forma que eu gosto, e quanto que a gente proporciona com a comunicação, tá? Então, fechando, né, a definição, eu queria lembrar que não são só símbolos, tá? A CA, como também não são só símbolos gráficos. Pode ser auditivo, gestual, fotos, objetos, ortografia, podem ser dispositivos eletrônicos ou não, né? Então, tem muita gente usando celular, tablet, né? Microcomputadores, vocalizadores, mas os componentes também faz parte da estratégia. Qual estratégia eu vou usar? Por isso que essa oportunidade que a gente tem de estar aqui com vocês por 3 dias, gente, é maravilhosa, tá? É muito importante, tá? Então, assim, e as técnicas, né? Como é que eu trabalho com tudo isso? E para eu ter boas estratégias, boas técnicas, eu preciso ter uma boa fundamentação, um bom conhecimento, tá? E aí a ASHA, já em 2004, ela recomenda que a CA seja entendida como sistema, não como integridade. O que significa isso? Significa que não basta eu só prescrever, usa o tablet, usa o TB Snap, usa não sei o quê, né? Usa o pod. Não, gente, eu preciso trabalhar continuamente com a família, com a própria pessoa, uma ação contínua de escolhas e práticas, considere o sujeito, o sujeito, a efetividade da comunicação com os diferentes parceiros, tá? A ASHA já tem isso documentado faz tempo, 2004, né? A gente aborda isso no texto que eu falei para vocês e aproveitei aqui o espaço para trazer a quarta componente lá. Essa era uma terapeuta ocupacional, não horarizada, né? Ela teve o evento dela com 26 anos, gente, na judiação, acabando na faculdade. Ela tinha uma bolsa como TO que tinha tudo. E ela era minha interlocutora entre o grupo de CCA do período da manhã e o meu grupo de FON da tarde, né, na hora do almoço. Quando eu queria saber o que tinha acontecido de manhã, quando ia ter feriado, a gente, ela tirava tudo da bolsa. Uma vez ela tirou até aqueles pauzinhos de comer, né, comida oriental, japonesa, porque a gente começou a falar alguma coisa, ela tinha na bolsa dela, né? Isso é comunicação, tá, gente? Isso são, né, por isso que eu falei, tudo simples, para a gente não pensar que comunicação alternativa são só símbolos gráficos, tá? Então, o que são as contribuições da CSA? Vai contribuir, obviamente, com uma comunicação mais eficaz para a funcionalidade das pessoas, vai contribuir para, né, favorecer uma atuação, então, centrada no sujeito e não na dificuldade, para o desenvolvimento linguístico, cognitivo e psíquico, para maior autonomia e independência, né, ou seja, para a participação social. E no meu caso, eu trago sempre a linguagem como atividade constitutiva, para a gente romper também com o mito que é só apontar que dá tudo, não é só apontar, tá, gente? Apontar é se comunicar. Então, eu quero uma comunicação
efetiva nesse trabalho de introduzir a comunicação suplementar e alternativa, tá? Então, amarrando um pouquinho esses conceitos, isso é uma imagem que foi na minha livre docência, apresentando a minha aula de docência, que eu quis compartilhar aqui com vocês. Então, entendendo a linguagem como atividade constitutiva, entendendo o sujeito, suas vulnerabilidades, eu tenho um cuidado sem entrar na pessoa. Por quê? Como trazem alguns textos, esse é um texto de uma psicóloga, da conspiração do silêncio no ambiente hospitalar, quando não falar faz barulho, né? Ela coloca que o processo de adoecimento é vivenciado de diferentes formas pelos pacientes, familiares e muitas vezes essas pessoas, assim como os profissionais de cuidado, eles ficam em silêncio, porque a gente não suporta a história, né? A gente não suporta, não sabe como contar, a gente não sabe como lidar com a dor, a gente não sabe como lidar com o sofrimento do outro, a gente filtra informações para proteger o seu. Então, a gente também não sabe usar a CCA, eu não sei usar a língua de sinais, porque eu não sou da surdez, né? Cada um trabalha na sua área de especialidade, cada um lida com seus afetos, com seus sentimentos como consegue, né? E vivenciando, então, uma vulnerabilidade física e emocional que todos temos, tá? Por isso que todas essas questões que eu trouxe para vocês, né? Ela falando da funcionalidade, eu digo que todas são fundamentais, né? Porque o não falar faz barulho, tá, gente? Então, fechando aqui, né? Está no site da Isaac Brasil. Veja que a gente ainda, quando produziu lá no site, usou como comunicação alternativa, então eu recortou, só copiei aqui maior para ficar mais fácil para a gente poder ler, né? A CA é uma área de prática e pesquisa clínica e educacional para crianças e adultos que envolve um conjunto de ferramentas, estratégias utilizadas para resolver desafios cotidianos de comunicação de pessoas que apresentam algum tipo de comprometimento na linguagem oral, na produção de sentidos e na interação. Então, veja que agora, gente, após tudo que eu falei para vocês até agora, essa definição que está no site do Isaac faz muito mais sentido, né? Então, eu já entendi que é uma área de prática clínica, pesquisa educacional, que é para todas as faixas etárias, que não é só os símbolos, eu tenho ferramentas e estratégias, né? E que é, né? Eu estou falando de um trabalho de linguagem, de produção de sentidos, então, obviamente, eu estou falando da CA como um conteúdo de linguagem e de interação, né? Então, muito além do mero apontar de símbolos, tá? Então, por isso que, né, hoje eu inverti a ordem da aula para que a gente possa compreender, né? Agora, ficar mais claro, a gente lê às vezes, né, as coisas, e entende, claro que todo mundo entende o que está escrito aqui, mas faz muito mais sentido quando eu conheço mais sobre a área, tá? Aí minhas dicas finais aqui para vocês, que eu falei que eu ia dar, no site, então, né, do periódico Argumentativo e Alternativo, né, Communication, que está nesse site, mas é só vocês colocarem Argumentativo Alternativo Communication Journal, né, que é o periódico, baixa, rola a tela lá para o final, quando vocês entrarem na página, vai ter aqui, explorando os artigos. Tem os últimos artigos daquele ano, agora se eu tenho os últimos de 2004, Open Access, que são os artigos de acesso aberto, tá? Tem vários artigos, e vários dos que eu trouxe aqui, propositadamente, eu trouxe de acesso aberto, tá? Para facilitar. Tem os artigos mais lidos e tem os artigos mais citados, tá? Então, isso dá um panorama da área. Eu tinha feito, inclusive, né, como uma das minhas tarefas era para né, era para falar com vocês, né, da evidências científicas, mas eu mesclei eles ao longo da minha apresentação, tá? Mas nesse aqui vocês vão encontrar. E agora, então, finalizando o meu tempo, antes que a Paula me corte a palavra aqui, né? Então, agradeço imensamente a pergunta, o espaço, mais uma vez, gente. É uma área que me é muito cara, eu trabalho isso realmente desde seus primórdios, tá? Então, agradeço muito e fico aqui à disposição das perguntas para depois a gente poder passar para a aula da Carla, tá? Então, agora eu posso assistir. Regina, Fala, Paula. muito. Cortar sua palavra de jeito nenhum. Acho que ficaríamos aqui ouvindo sem fim, tá? Muito, muito, muito te agradecer, então, professora Regina.
em nome do Comitê de Comunicação Alternativa e do Departamento de Linguagem, né, pela aula tão enriquecedora, esclarecedora, cheia de conteúdo que são fundamentais, né, tanto para quem já atua na área ou para quem está começando a sua jornada na comunicação alternativa, né? A gente tem algumas perguntas e alguns comentários aqui. Regina, eu vou passando para você, tá? Então, o primeiro deles aqui é da Nina, né, da Maria Aparecida Cornede. Ela coloca, Regina, na intervenção junto a crianças pequenas com necessidades complexas de comunicação, sobre os mitos e adesão, né, da comunicação suplementar alternativa, aumentativa alternativa dos parceiros, particularmente famílias que dependem inicialmente da orientação dos profissionais. Então, na sua prática, como abordar sobre esses mitos? Então, eu acho que, obviamente, gente, não dá para abordar todos os mitos ao mesmo tempo com as famílias e nem com o profissional. É um processo ao longo do tempo. Então, cada família vai ter uma abordagem, né? Eu tinha uma criança que tinha paralisia cerebral, muitíssimo inteligente. Eu ia até trazer umas fotos dela aqui, mas acabei não colocando. A mãe, no começo, ela não queria comunicação alternativa, porque ela queria que a criança falasse. Inclusive, a escola queria que ela usasse língua de sinais, mesmo com a paralisia cerebral. Ela tinha uma certa movimentação da mão, estava começando. Ela ficou muito tempo cadeirante com a gente, no começo da adolescência começou a andar. E só, gente, depois de alguns anos de trabalho, não foi só um tempo, alguns anos, eu falei para a mãe, escute, como que você conversa com ela para saber, por exemplo, os sonhos? É uma coisa mais abstrata, porque ela dizia que para o dia a dia ela adivinhava o que a filha precisava e não sei o que e tal, né? Aí deu um start nela, né? Então eu acho que essa conversa realmente é muito individualizada, né? Tem muito a ver, a gente tentou muitas vezes, várias conversas, depois a história continua, porque essa menina ficou vários anos com a gente. Ela teve uma filha. Quando a filha foi ficando com 3, 4 anos e falava, a menina começou a ser intérprete da irmã. Aí a mãe desistiu de vez, gente. Ela queria, quando ela não entendia a filha, ela falou: ah, não, a minha filha sabe o que ela está falando, está tudo certo. Né? Então, Nina, acho que é uma pergunta muito difícil de responder nesse sentido. Eu acho que é da realidade de cada profissional, da realidade de cada família, você ter a sensibilidade de ver por que caminho você pode ir, né? Mas obrigado pela sua pergunta. Perfeito, né? E até gostaria aqui, Regina, gosto muito quando você coloca esse termo da conversa, né? A conversa com a família, não é a orientação, né? Muito importante a gente pensar mesmo sobre essa questão de falando todo, né? Como você veio trazendo desses conceitos, principalmente que envolve o cuidado centrado na pessoa, da importância dos parceiros, desse engajamento. Então, essas decisões, né, elas não partem do profissional, né? O profissional entra aí como alguém que tem aí uma possibilidade de trazer o que existe, as opções que temos, mas que essa decisão é feita em conjunto, né? Então, eu gosto muito desse termo que você trouxe, conversa. Ele está incorporado, né? Como eu falo para as minhas alunas ou alunos, eu incorporo a linguagem direto do meu dia a dia na minha vida, então faz parte de mim. Aí a gente tem aqui no chat, Regina, muitos comentários aqui, né, da Malu, dizendo que aula maravilhosa, quanta generosidade, agradecendo, né, a Fernanda também, a Elizabeth, Walter, o Matheus Alves, a Carla Menezes colocando aqui também sobre excelente aula, né? Obrigada por tanto, Rafael Alves, né? Todo mundo aqui, muitos comentários, né? E Gente, aí a Eliana, ele coloca aqui que o processo com a família precisa ter a escuta diferenciada durante o tempo todo. E é nessa escuta que os caminhos vão aparecer. isso mesmo, é exatamente sobre isso que eu estava falando, né? Eliana trouxe umas palavras mais Regina, a bonitas. gente não está te ouvindo, não sei se é seu microfone. Será que eu está ouvindo agora? Já. Ah, tá? Então tá bom, desculpa, fui eu. Então, eu acho que a Eliana trouxe em palavras mais bonitas, né? A gente poderia dizer, é isso, a importância da escuta
e na escuta a gente vai construindo o caminho. Obrigada, Helena, por sua colocação. A gente tem aqui mais um comentário. Desculpa, viu? O fone era o meu, eu que não estava te ouvindo. Adriana Pérez coloca aqui para gente, né? Que aula enriquecedora. Professora Regina, sinto que em relação ao uso da comunicação aumentativa alternativa no paciente adulto, ainda há um grande caminho a ser percorrido em relação ao uso e aceitação da CAA, principalmente pelos profissionais. Sabemos do quanto temos tido bons resultados. O que você tem observado na sua prática? Obrigada, Adriana. A Adriana é uma grande parceira, vocês vão ter a oportunidade de ouvi-la, tem uma grande experiência desde a ACD, né? E agora com crianças e adultos, adolescentes. E a gente teve a oportunidade de escrever um capítulo que vai sair, aí a Nina pode nos dar essa informação, do tratado, né? Não sei se chama tratado, Nina? Um e-book também, né? Sobre a comunicação alternativa, a gente teve a oportunidade, a Adriana, junto com a Nathalie, que faz um trabalho de cuidados paliativos maravilhosos também, e a Maria de Jesus do Rio Grande do Norte, de discutir um pouco isso, né? Realmente o quanto é difícil é a aceitação primeiro entre os próprios profissionais mesmo, das pessoas acharem que o afásico, por exemplo, não tem condições, e o que eu tenho visto na prática, como esses exemplos que eu trouxe para vocês, né? Esse foi um dos primeiros que eu atendi, mas a gente já tem atendido vários, o quanto que realmente contribui para o favorecimento da linguagem e da comunicação. E aqueles, como eu trouxe nos textos que eu apresentei para vocês, que tiverem condições de falar, gente, também vão falar. Não inibe a fala, tá? Então tem sido um trabalho muito importante. Ah, é muito importante, né? A gente tem aí agora um longo caminho para desbravar também nessa área dos adultos, né? Como você colocou, Regina, tão bem colocado, ao longo aí mostrou da história, né, da comunicação alternativa, quanto que a gente já fez, quantas publicações, né, na produção científica, mas o quanto ainda há por pesquisar, né, e por ser feito. Então, e realmente a comunicação alternativa voltada ao ao adulto, né? Ou seja, na verdade, em qualquer fase ao longo da vida, né? O quanto que a gente precisa pensar cada um em sua especificidade, né? A, a Luciana Rezende traz um comentário, que acho que foi em relação à colocação anterior, né? Que a escuta realmente faz toda a diferença, né? Aí a gente tem aqui outros agradecimentos. A Maria Carmen coloca que teve aula com a Adriana na pós e que foi maravilhosa, né? A Patrícia Loyola coloca aqui também, bom dia, obrigada pela aula. Você trouxe a questão da vulnerabilidade comunicativa e social, muito importante a ser considerada na nossa prática. Que estratégias você tem utilizado em termos de baixo custo para levar a CA às crianças no SUS? Patrícia, obrigada pela sua pergunta. Eu vou responder muito rapidamente, porque, na verdade, você vai ter uma aula sobre isso com, né, a Eliana, que trabalhou muito tempo na Prefeitura de São Paulo, especificamente sobre o SUS. Mas na Unicamp, realmente, a gente atende, como eu já fui comentando ao longo da minha apresentação, né, o atendimento é gratuito, né, a gente recebe um valor aí pelo SUS, que é em torno, gente, de R$ 3 por sessão, pra vocês terem uma ideia. A comunicação alternativa, por sua vez, vale R$ 16, tá? Então, também, quem trabalha em serviço público, acho que é muito importante ter essa informação,